capítulo 1, primeiro versículo 1, livro de Ruth. Essa história é uma história de uma família, mas de uma família diferente, que teve que passar também por provações, teve que passar por alguns acontecimentos que não foram agradáveis, mas que tiveram que acontecer para demonstrar o poder de Deus. Isso é verdade, o poder de Deus, porque Deus o tempo todo está conosco, irmão, e muitas vezes nós decidimos estar distante dele. Às vezes nós não entendemos, mas isso vai trazer consequência. Nesse livro aqui mostra claramente isso, que traz consequências, mas também que Deus nos surpreende, até mesmo quando nós achamos que já está tudo combinado, está tudo escrito, mas Deus nos surpreende. Na minha vida foi assim, pelo menos. Eu queria falar um pouco também, Deus, Ele faz conforme a sua palavra, e muitas vezes Ele nos cobra no nosso íntimo. Eu me sinto assim, então eu sou feliz assim, servindo a Deus. Eu preciso melhorar muito, nós precisamos melhorar muito, mas nós estamos aqui para ouvir e ser ouvido, para aprender e levar para outras pessoas a palavra de Deus. Então, vamos ler, irmãos. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade de região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e da sua esposa Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quelion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra Ruth. Quando já fazia 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Glória a Deus, só até aí. Queria que todos sentassem, ficassem à vontade. Olha como é interessante. O livro de Ruth é um livro onde conta muita dor de uma mulher, né? Se nós formos colocar, Noemi, ela foi um personagem muito importante no começo dessa história e no final também, né? A importância de Noemi foi tão grande, que ela levou uma moça moabita, né, de volta para sua casa para receber a sua bênção. Olha como é interessante. E o que é mais engraçado, irmãos, né, que para ela receber a sua bênção, ela teve que ser fiel, amorosa, teve que ter caráter, ela teve que abdicar até do seu povo, né? Que naquela época não era muito aceito por Deus, né? Então, o povo de Israel, que era o povo de Deus, né? Eles passavam por uma grande tribulação, né? Nessa história, eles passavam por uma grande tribulação. Naquela época, eu acredito que a maioria dos reis, quando eram levantados, geralmente era por tribulações que acontecia isso, e geralmente quem se levantava rei era um cara de coração muito bom, quando Deus o levantava, né? Ou então quando ele tinha muito poder, muitos bens.
Né? E naquela época teve uma grande fome em Israel, né? E o mais engraçado é que essa família que eu disse que é diferente, ela não ficou na aprovação. Ela não ficou na aprovação. Ela decidiu procurar, né, alimento. Ela decidiu procurar uma nova vida. Era uma família bem, era uma família estruturada, né? Pai, mãe, filho, filha, né? Filho e filho, né? Aliás, 2 filhos. Então era uma família bem estruturada, né? Mas eles decidiram não passar pelaquela provação. Não, eu vou para outro canto. E decidiram procurar outro lugar para morar, né? E o mais incrível dessa história é que no final, Noemi, ela percebe que Deus não estava com ela. O mais incrível, depois de tanta tribulação, tanta perda, perdeu esposo, perdeu filho, né? E aí ela veio, Deus não está comigo, Deus está me punindo, e ela tinha que seguir o esposo dela, né? O esposo dela decidiu com ela, lógico, mas ela tinha que seguir. Não é assim, quando um homem casa com uma mulher e deixa os seus pais, e ele não tem que ir. Uma vez eu cheguei para minha esposa, quando eu casei, perguntei: amor, se eu fosse embora para outro lugar, para o Maranhão, trabalhar lá, tu ia comigo? Lógico, casei com você. Os pais dela estão morando lá em Curitiba, e ela não foi com os pais dela, ficou aqui comigo, porque ela casou comigo. Então, Noemi, ela só seguiu os passos do esposo, né? Ela tinha que ir, mas ela sofreu uma dor muito grande, foi 3 perdas, né? Então, realmente, Deus não estava naquele momento que ela saiu de lá com ela. Acredito que Deus, Ele até trabalhou, né, no coração dela, quando ela perdeu o esposo dela. Eu acredito que sim, né? Mas aí os filhos já tinham casado, já tinham uma nova vida, e ele estava com uma nova vida lá. Ela achou, né, a morte é uma morte normal, então aconteceu, beleza, vamos ficar aqui. Mas não, ela perdeu os 2 filhos também. E aí depois ela decidiu: mas Deus não está comigo, né? E o que é mais interessante é que nós passamos por isso. Nós passamos por isso quando nós tomamos decisão errada. Muitas vezes nós somos punidos e entendemos que a punição vem dos céus. Eu acho que o crente, ele entende assim, né? O ímpio não. O ímpio talvez ele está lá fora, ele não está entendendo, né? Mas, e aí ele, não, isso é normal, isso acontece, né? Aí quando ganha um bilhete de loteria, oh, Deus maravilhoso, aí que sorte, né? Porque ele ganhou através de um bilhete de sorte, e ele agradeceu a Deus, né? E olha como é o ser humano. O ser humano muitas vezes ele só agradece na bênção, né? É assim, acontece muito isso, né? Então eu acredito que naquele tempo, né? Eu acredito, como ela era de Israel e Deus era do povo de Israel, ela sentiu sim, né, que Deus não estava com ela quando ela perdeu seu filho e seus esposos. E acontece conosco assim, né? Muitas vezes a gente está passando por provação. Aconteceu comigo já, minha esposa já chegou a me cobrar, e é normal, e eu disse: não, amor, já sei, não precisa estar me cobrando, calma. E muitas vezes ela: Deus, a gente não está indo para a igreja, porque a gente está fazendo isso, porque a gente não, mas calma, porque o dia está assim, o mês está assim, o ano está assim. Mas eu sabia que no fundo era Deus que me cobrava, e ela vinha para me cobrar, né? Porque minha esposa tinha que me cobrar para me reconhecer muitas vezes que era Deus, né? Como é que eu ia saber se eu não parava nem mesmo para orar muitas vezes? Como era que Deus ia falar comigo se eu não parava para ter um tempo com Deus? É só muito obrigado. Então, realmente muitas vezes a gente não está pronto para receber, né, as bênçãos, como também não está pronto para receber as reclamações, né? Então acontece muito com a gente isso.
A gente às vezes passa por provações e aí passa, e aí quando está em um momento de fraqueza, quando está um momento do deserto, aí nós vamos lá, ó Senhor, por que isso está acontecendo? Aí o Espírito Santo incomoda. Tu lembra daquele dia? Ah, Senhor, mas aquele dia. Ô Senhor, me perdoa, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu preciso tanto de uma oportunidade para me vencer na vida, para me dar o melhor para minha família, para me ter o melhor para mim, para me dar o melhor na tua casa, para me dar o melhor. Tu lembra daquele dia? Então o Espírito Santo ele incomoda sim, né? Mas muitas vezes nós não estamos preparados, e aí nós continuamos na nossa caminhada, né? E aqui, irmãos, Noemi, para ela receber a bênção dela, ela teve que parar, pensar e voltar. E muitas vezes nós não estamos preparados para recomeçar, nós estamos preparados só para continuar, porque a gente achamos que esse é o caminho. Esse é o caminho. E nós não paramos para refletir que muitas vezes, irmãos, nós temos que parar, pensar, analisar, ouvir, né? E depois recomeçar. Porque não é feio recomeçar. Não é feio. Eu te digo com toda... Irmão, muito mais difícil é você chegar lá com seus 30, 40, 50 anos de idade e você ver que fez besteira, do que você ter que recomeçar agora, enquanto é novo. Eu acho que é muito pior. Porque quando a gente está em certa idade, né? Nós já é para estarmos colhendo os frutos. Porque nós estamos na terra que Deus nos deu para colher leite e mel. Essa terra prometida. Que nós buscamos o nosso alimento, que nós trabalhamos com tanto sacrifício e que nós buscamos a Deus, muitas vezes com tanto sacrifício que às vezes parece um sacrifício vir para a casa do Senhor, né? E essas mulheres aqui foram 3, né? Noemi, Orfa e Ruth, né? Passaram por muitas tribulações, mas teve algumas delas que decidiram recomeçar. E olha o que mais interessante, por que Deus levanta tanto Ruth aqui e não Noemi? Porque Ruth fala do caráter de Ruth. Deus fala claramente do caráter de Ruth. O caráter de Ruth, o amor que Ruth teve pela sogra, né? A decisão que Ruth teve quando a sua sogra foi voltar para Israel. Isso foi importante para Deus. Fala claramente aqui. A decisão dela foi muito importante para Deus, né? Porque quando sua sogra decidiu voltar, né? Que já tinha perdido tudo, não tinha mais nada, né? E aí lá no Deus descobriu que lá em Israel o povo, né? Tinha alimento, tinha prosperidade. E aí ela vou voltar para a minha terra. Ela não ficou lá. Então ela tinha que voltar, né? Então ela decidiu, eu vou voltar para a minha terra é melhor do que aqui.